De volta com o JPB, você vai assistir agora a terceira reportagem da nossa série especial em comemoração aos 35 anos das TVs Cabo Branco e Paraíba. Hoje vamos mostrar as mudanças na forma de apresentar os telejornais ao longo dessas décadas. Agora está tudo bem informal, a gente conversa aqui, né, de pertinho, mesmo você estando do outro lado da tela, assim como a nossa linguagem. A população também mudou muito a maneira de se comunicar. Confere. Fala, Tayane, boa tarde. Oi, Marcos, boa tarde, tudo bom? E como é que tá a nossa vida hoje? Hoje você vai fazer uma matéria especial para nossa série do aniversário das TVs Cabo Branco e Paraíba. Beleza, vou lá. Pode ir lá. Bom trabalho, obrigado. Bom trabalho para você também. Boa tarde. Boa tarde. O JPB primeira edição desta quinta-feira começa agora. De 2003 a 2005, Carla Visani e Hildebrando Neto formavam a dupla que apresentava o JPB Primeira Edição, exibido para todo o estado. Mais de 15 anos depois, reunimos os dois jornalistas para falar sobre as transformações que aconteceram no período. Era um estúdio completamente diferente. A mecânica aqui era outra. Eu lembro que a gente ficava naquele cantinho, né? Tinha um tablado que dava uma elevação aqui do chão. Tinha uma mesa que era uma mesa triangular, onde ficava eu e Carla, e tinha um espaço também para um convidado. E atrás da gente o cenário eram totens rotativos. E cada jornal, dependendo do horário, a gente tinha fotografias da cidade e do estado diferentes. O Bom Dia tinha um, depois entrava o JPB Primeira Edição e o JPB 2. Nós éramos todos muito mais formais, né? No vestir, no pentear, na maquiagem. Então, era muito conjunto de blazer o tempo todo, né? Que hoje em dia se usa, mas eventualmente, não é regra, não é para o dia a dia. Raramente se usava vestido, Nunca se mostrava os braços das mulheres. Nunca se mostrava os braços, O colo também com muita descrição. Essa manga aqui não seria bacana na época, né? Todo este formato menos flexível era a herança de um padrão mantido desde o surgimento das emissoras. Ruth Avelino viveu isso quando chegou para ser repórter na TV Cabo Branco, em 1987. Eu sofria muito, porque eu era muito desmantelada, sempre fui, muito desarrumada e tudo. Então, a TV me dava roupa, né, para ver se eu me enquadrava aquele padrão. Fiz curso de maquiagem, que eu detesto maquiagem, mas dentro da TV Cabo Branco teve um curso de maquiagem inspirado em mim, que era a mais desmantelada de todas, e a partir daí eu fui aprendendo algumas coisas, né? Dentro da televisão, as mudanças foram acontecendo para tornar os telejornais mais dinâmicos. Há 15 anos, os apresentadores não saíam da bancada. Debrando, você lembra que a gente fazia ensaio logo no começo, quando tinha que começar uma cabeça na câmera, sentado na bancada, e terminar chamando um vivo ou um VT, uma reportagem que entraria na tela. Então, a gente começava sentado e aí levantava e ia para lá fazer essa chamada do repórter, e tinha ensaio nas primeiras vezes, claro, depois a gente se acostumou, porque tinha as marcações de luz, de tudo, para poder fazer certinho. Com a popularização da internet e das redes sociais, o modo de se comunicar das pessoas foi ficando mais ágil, informal. A notícia, então, passou a ser mais conversada. E todas essas mudanças na linguagem, no dia a dia da sociedade, sinalizaram para um tempo onde a televisão está cada vez mais perto das pessoas. A gente não falava muito como se conversa, porque eu acho que hoje o que o telejornalismo preza muito é por você ter uma linguagem muito próxima da conversada, né? Do jeito que a gente, claro que mantendo a correção gramatical, né? Sem vulgarizar a coisa, mas falando o mais próximo possível de como se conversa. De como se conta uma história para alguém em casa quando você presencia, chega e vai contar. É mais ou menos isso. Então, a linguagem mudou bastante. E aí, voltando ao que Carla falou, claro que isso também tem uma função de aproximação, né? De você informar com mais facilidade, de se fazer comunicar de uma forma mais eficaz. Eu acho que está tudo um tanto conectado. O Arthur Lira aí, também tá balançando. Ah, danado. Bom dia, filho. Dia Nacional do Forró, o tempo fechou do nada, uma chuvinha gostosa e um forrozinho bom danado para dançar agarradinho. Vamos embora! E todo o tempo correr pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolo. Eu falo do meu jeito, com o meu sotaque paraibano, com a linguagem que o povo entende, né? E eu percebo que isso tem um reflexo muito positivo, que as pessoas param na rua e dizem assim, eu gosto como você fala, porque você fala como a gente entende. Esse calendário me bota em cada lugar, viu? Tem que ter muito cuidado. Dá até pra ver agora, tá passando... Opa!
Esse até que o bicho é corajoso e passou até rápido. Eu acho que deve morar por aqui. Anchieta Araújo, que foi repórter na TV Paraíba, em Campina Grande, recorda o tempo quando a formalidade no texto ditava o trabalho dos jornalistas. Eu lembro que a gente tinha uns manuais, inclusive, né? Os manuais de redação, específicos para o repórter, a questão da linguagem, da objetividade da linguagem, né? A distância da comunidade até o poço dá em torno de 1 quilômetro. Cada morador leva em média meia hora para ir e voltar, deslizando sobre os trilhos. Ivani Leitão chegou à TV Cabo Branco em 1991 e permaneceu por 17 anos na emissora. Os ônibus que vão circular fazendo as linhas do Setusa serão iguais aos atuais ônibus da empresa transnacional. Hoje em dia, a reportagem se permite a fazer textos mais leves, isso dependendo do assunto, lógico, né? Quando você tem um material mais... Quando a pauta já é mais leve, então se permite mais um texto solto. Eu acho que está bem mais próximo o telespectador da pessoa que faz o telejornal. Os repórteres lembram de outras questões do fazer TV anos atrás. No tempo que a gente saía para fazer reportagem, né, naquele tempo a gente não tinha nem celular, né? A gente se virava usando o telefone fixo. Um rádio transmissor no carro conectado com a redação, que você se comunicava por ali, né? Ou então parar no calçadão para ir no orelhão e se comunicar com a redação. Sai com ficha de telefone no bolso, né? Hoje em dia o celular, ele traz a informação bem mais rápido para a gente. Né? Até para a gente apurar, até para a gente estar em contato com a redação, tirar uma dúvida, falar com uma autoridade, a gente até consegue, na hora que está fazendo a reportagem, esse contato com a nossa fonte, para tirar alguma dúvida e esclarecer. Porque eu acho que o grande lance da reportagem é você ter cuidado com a apuração. Você está na rua, você está em contato com a fonte, então você tem que buscar a informação correta, precisa, exata. Pouco tempo logo depois que eu entrei, a gente já tinha flashes ao vivo. Mas não era tão comum, era muito diferente de hoje, porque você tinha, por exemplo, nos grandes eventos, você tinha flash ao vivo. São João. Mas a parafernália de equipamento, a preparação para isso, tecnicamente, não permitia que você fizesse o vivo toda hora, né? Não, vai ter um evento grande, então monta um ponto de vivo lá no Parque do Povo e vai ter vivo. Mas é muito diferente de hoje a mobilidade que se tem hoje para você fazer uma entrada ao vivo no telejornal, né? Oi, tô ligando só para avisar que Marcos já está a caminho, tá certo? Obrigada. Conversamos com alguns jovens sobre como eles se falam pelas redes sociais. Na linguagem cotidiana, a gente usa muita abreviação, conversa assim mais informal, né, na escrita, mas no ambiente da faculdade é mais complicado, porque a gente tem que usar uma linguagem mais séria, até para fazer trabalho, para falar com os professores. Se a gente tem que fazer um trabalho na norma ABNT, que requer muito, você tem que fazer de uma forma muito certinha. A gente tem que escrever as palavras do jeito que elas realmente são. E às vezes a gente está escrevendo lá na redação e aí a gente tem que colocar bem certinho, de acordo com a norma e tal. E às vezes eu termino botando um VC errado ali e eu não posso, né? Não pode rabiscar nem nada. A gente tem que escrever certo. Então, atrapalha muito. Esse vício de linguagem atrapalha violento. Muitas vezes a gente está escrevendo lá um texto, aí abrevia as palavras e otimiza totalmente o tempo. Você coloca um VC, um porquê, só o PQ, por favor, você já abrevia que seria uma palavra conjunto, você bota só um PFV lá e se torna muito mais fácil pra gente e, pelo menos pra mim, eu sei usar todos os tipos do porquê direitinho, mas no WhatsApp eu não consigo. Eu sempre coloco só o PQ, eu vou perder tempo pensando em qual porquê eu vou usar naquela situação. Aí acaba abreviando mais. Eu amo usar figurinha, porque quando eu não sei o que falar, ou às vezes eu tenho uma reação mais rápida, mais fácil, e que expressa até mesmo mais emoção mesmo, porque expressa uma situação engraçada, o que você está sentindo, é algo mais visual. Quem já tem mais experiência de vida, tenta se acostumar com as novidades. Ou melhor, tenta acompanhar tudo isso. Essa história de botar um N com um tio em cima não existe para mim. Boto não. Às vezes eu fico sem entender o que é que eles estão querendo falar, né? Então tem que ficar, como se diz, antenado para tentar segui-los, né? A língua, ela varia de acordo com a região, de acordo com a época, de acordo com a situação. E não seria diferente na televisão, nas redes sociais.
Então, o que é que tem acontecido? A linguagem das redes sociais é uma linguagem mais leve, mais coloquial. E eu acho que a tendência é haver essa mudança em outros aspectos, em outros âmbitos da comunicação. Essa mudança, gente, não é de se estranhar, porque tudo passa por transformações. Por exemplo, nessa época de pandemia, os jornalistas passavam as notícias com mais leveza, porque a gente só tinha notícias de pandemia. Então, era preciso trazer essa humanidade. A gente sentiu os jornalistas com emoção. Então, eu acho que isso é uma tendência e não podemos fugir disso. Então, a linguagem vai acompanhando os novos tempos e a televisão não pode fugir disso. A transmissão da notícia agora é feita de forma mais leve, dinâmica, mas com a responsabilidade de sempre. Tudo bem checado com fontes oficiais. Não há espaço para fake news. E quanto mais clara a passagem da informação, melhor. Eu acho que o repórter, ele é um tradutor. Em muitos assuntos, que são assuntos, por exemplo, mais técnicos, que são assuntos que não são do dia a dia das pessoas, quando você está falando de economia, está falando de saúde, de ciência e outros assuntos, mesmo da política, é importante que a gente haja como um tradutor, né? Você pega termos e conceitos que são próprios de cada área dessa e você vai exemplificar, trazer para as pessoas uma imagem, uma analogia que possa deixar aquilo muito mais claro para quem está em casa, né? Sempre lembrando, atualizar, estar antenado com tudo, mas sempre tendo cuidado com o conteúdo e para que a linguagem da gente não fique superficial. Nesses 35 anos, as TVs Cabo Branco e Paraíba mandam um recado para o novo. As mudanças, sejam elas na linguagem ou na roupa, são bem-vindas. Aliás, seja qual for a transformação, a televisão também vai estar pronta para se reinventar. Adorei esses créditos finais bem modernos, viu? Parabéns a toda a equipe. E amanhã, na quarta e última reportagem da série, vamos mostrar que a economia passou por grandes mudanças também ao longo desses 35 anos. Um exemplo, o Pix, que revolucionou a forma de compra e venda. A forma de consumir o nosso conteúdo também está diferente. E a inclusão e a representatividade ganharam força nos nossos telejornais. É amanhã, não perca!